Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos explorar os casos especiais da regra do paralelogramo, um conceito fundamental para entendermos a força resultante. A regra do paralelogramo nos permite calcular a força resultante a partir de forças individuais que atuam sobre o objeto. Mas existem casos especiais em que essa regra se torna ainda mais interessante e desafiadora. Além disso, vamos mostrar que o vetor resultante possui um valor máximo e outro valor mínimo, o que vai depender do ângulo entre os vetores. Isso nos ajuda a entender como a força resultante pode variar de acordo com a orientação dos vetores. Entender esses casos especiais é fundamental para resolver problemas de física que envolvem interação entre diferentes forças e para compreendermos melhor o movimento dos corpos. Ficou interessado? Não sai não. Daqui a pouco, depois da vinheta, tem mais! Como vimos anteriormente, a resultante das forças ela pode ser obtida pelo método da regra do paralelogramo, que consiste em pegar dois vetores A e B, coincidindo as suas origens, perceba que existe um ângulo θ entre esses dois vetores, e a partir daí a gente traça duas retas paralelas a cada um desses vetores, formando uma figura de quatro lados, um paralelogramo, cujo objetivo é determinar a direção do vetor resultante. Perceba, se o objetivo é substituir os dois vetores A e B por um único que seja equivalente, qual será a direção e o sentido desse novo vetor? A direção e o sentido do vetor resultante é justamente a direção da diagonal desse paralelogramo. E como vimos, o módulo desse vetor resultante é dado por essa expressãozinha aqui, que envolve os vetores A e B e o cosseno do ângulo envolvido. O que vai ter de novo na aula de hoje? Nós vamos trabalhar com alguns casos especiais, ou seja, existem alguns ângulos notáveis que quando a gente trabalha, não precisaremos utilizar essa fórmula gigante. São chamados de casos especiais. Então, voltando então aos nossos casos particulares ou casos especiais, forças na mesma direção e sentido. Eu tenho meu vetor A, eu tenho meu vetor B, e o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar esse ângulozinho aqui, Então eu vou fechando o vetor A até que ele fique praticamente paralelo, na mesma direção e no mesmo sentido do vetor B. Qual o objetivo aqui? O objetivo aqui é tirar esses dois vetores, A e B, e substituir por um único que seja equivalente. E qual vai ser o módulo desse vetor resultante? Então, nesse caso, se eles estão na mesma direção e mesmo sentido, eu fui fechando, até chegar no ângulo de 0 graus. O cosseno de 0 graus nós vimos na aula anterior. Cosseno de 0 graus vale 1. E o que nós vamos fazer agora? Simplesmente substituir na fórmula. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB vezes o cosseno de 0. Só que esse cosseno de 0 é 1. E 2 vezes AB vezes 1 é 2AB. Veja que chegamos aqui a um produto notável. Desse produto notável, se a gente fatorar, esse quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, fatorando, a gente tem o quadrado da soma. Tirando a raiz quadrada, essa resultante nada mais é do que a soma dos módulos. É só isso? É só isso. Você vai pegar o módulo do A e somar com o módulo do B. Só que isso só serve se os vetores estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, você tem 3 pessoas puxando uma pedra. Cada uma dessas pessoas vai fazer uma força diferente. Uma faz uma força de 5 newtons, a segunda faz uma força de 6 e a terceira faz uma força de 7. Como é que nós vamos achar o vetor resultante? Eu tenho que tirar esses 3 vetores, essas 3 forças, e substituir por uma única
que seja equivalente. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Vou fazer a soma. 5 mais 6 mais 7. Deu quanto? Deu 18. Eu troco esses três vetores por um único, equivalente a essa soma. Quanto deu? 18 newtons. Então, a força resultante ela vai ter o mesmo ponto de aplicação das forças atuantes e com intensidade igual à intensidade, a soma das intensidades das forças componentes. O segundo caso particular, ou caso especial, é quando os vetores estão na mesma direção e em sentidos opostos. Então, eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, e o que eu vou fazer é aumentar esse ângulo entre os vetores A e B. Então, eu vou aumentando até que os vetores A e B fiquem na mesma direção e em sentidos opostos. Nesse caso, o ângulo entre os vetores é um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 graus vale menos 1. Substituindo esses valores na nossa fórmula, né? Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno de 180. Só que o cosseno de 180 é menos 1. Então, substituindo, a gente vai cair num produto notável. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fatorando esse produto notável, a gente chega no quadrado da diferença. Tirando a raiz quadrada, né, a raiz quadrada de A menos B ao quadrado, fica simplesmente A menos B. Ou seja, quando os vetores estiverem na mesma direção e sentidos opostos, o que a gente vai fazer? Simplesmente subtrair os módulos desses vetores. Por exemplo, imagine que você tenha um barco e esse barco ele está sujeito a duas forças. O vento, que empurra esse barco para frente, e em sentido oposto, a força que a correnteza impõe ao barco, empurrando o barco para trás. Vamos dar números, né? Vamos supor que a força que o vento aplica é uma força de 2.000 newtons e que a força que a correnteza aplica no barco seja uma força de 900 newtons. Nesse caso, a resultante das forças ela vai ser a diferença entre esses dois vetores. Então, o que eu vou fazer? 2.000 menos 900, 1.100. Alex, qual vai ser a direção e o sentido da resultante? Galera, a direção e o sentido vai ser sempre para o lado do maior. Eu vejo que como esse vetor em azul ele tem um módulo maior, na hora que você faz a diferença, a resultante sempre vai apontar para o lado do maior. Então, 2.000 menos 900, 1.100, apontando para o lado do maior. Então, sem nenhum mistério aqui, o cálculo da resultante das forças quando estiverem em sentidos opostos. E o último caso que nós vamos abordar sobre os casos particulares ou casos especiais é quando as forças elas são ortogonais. Então, nós temos o vetor A, o vetor B. Eu vou pegar esse ângulo entre os vetores e vou abrir só um pouquinho. De tal modo que o ângulo agora, entre A e B, seja um ângulo de 90 graus. Nesse caso, sendo esse ângulo de 90 graus, eu vou dizer que esses dois vetores eles são ortogonais. E sendo o ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus é zero. O que nós vamos fazer? Vamos simplesmente substituir na nossa fórmula. Então, esse 2AB cosseno de θ vai virar 2AB cosseno de 90 graus. Sendo cosseno de 90 graus zero, a gente substitui. Isso tudo aqui morre. Ó. 2 vezes A vezes B vezes zero dá zero. R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O que eu faço? Se está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Então, a resultante, ela na verdade, ela vai ser o quadrado
da soma dos quadrados das forças aplicadas. Alex, como é que a gente vai aplicar isso nos exercícios? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha um balão. Esse balão está subindo. Se esse balão está subindo, eu tenho que ter uma força vertical para cima. Uma força F1 que eu vou atribuir um módulo de 300 newtons. E o vento empurrando esse balão na horizontal, fazendo uma força de 400 newtons. Como é que eu vou substituir essas duas forças por uma única que seja equivalente? Eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Então, eu tenho a minha força F1, a minha força F2, e eu vou traçar duas retas paralelas, a F1 e a F2, fechando o paralelogramo. A resultante, ela tem a direção da diagonal. Então, tá aqui, ó. Essa aqui seria a minha força resultante. Mas quanto vale? Eu sei que esse cara aqui vale 300, esse aqui vale 400. E quanto vale a força resultante? Bom, vamos aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Vamos substituir os valores numéricos. O F1 é 300, vai ficar 300 ao quadrado. O F2 é 400, vai ficar 400 ao quadrado. Fazendo o cálculo numérico, 300 ao quadrado, 90 mil. 400 ao quadrado, 160 mil. Somando esses dois caras, vai dar 250 mil. Se está ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 250 mil, 500 mil. Então, eu sei que a minha resultante vale 500 mil. O que significa isso? Significa que eu posso trocar essas duas forças por essa aqui, ó, que vai surtir o mesmo efeito, certo? Então, a resultante das forças, que tem o mesmo ponto de aplicação, a direção e o sentido, tem a direção da diagonal do paralelogramo formado pelas componentes e cuja intensidade é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das intensidades de cada uma dessas componentes. Ok? Então, como vimos, a força resultante ela vai depender do ângulo. E se ela depender do ângulo, ela pode ter um valor máximo e um valor mínimo. Então, quando você pega dois vetores e tenta substituir esses dois vetores por um único que seja equivalente, esse vetor equivalente ele pode assumir qualquer valor entre o valor máximo e o valor mínimo. Quando é que o valor vai ser máximo? E quando é que ele vai ser mínimo? Lembra que eu falei em algumas aulas passadas que uma soma vetorial, nem sempre 2 mais 2 vai dar 4? Que depende do ângulo. Então perceba nesse caso, em que você tem dois vetores de 2 newtons, os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido. E quando você soma esses dois vetores, lembrando que aqui o ângulo é de 0 graus, a resultante vai dar 4 newtons. Agora, se você faz a mesma soma vetorial com esses mesmos dois vetores, um ângulo de 180 graus, ou seja, os vetores na mesma direção e em sentidos opostos, essa soma vetorial dá zero. Então percebam que o valor da resultante ela pode assumir qualquer valor, desde que ela esteja entre o valor máximo e o valor mínimo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha dois vetores, uma força F1 de módulo 300 newtons e uma força F2 de módulo 400 newtons. E aí, eu quero saber se, dependendo do ângulo entre esses dois vetores, eu poderia ter uma resultante de módulo 1000 newtons. Vamos pensar. A resultante ela pode assumir qualquer valor, entre o valor máximo e o valor mínimo. Qual seria o valor máximo? O valor máximo seria 300 mais 400, 700 newtons. A situação em que os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. E qual seria o valor mínimo? O valor mínimo é quando eles estiverem na mesma direção e em sentidos opostos. E nesse caso seria 400 menos 300, 100 newtons. Então, seria possível ter uma resultante de 1000? Claro que não, porque o valor máximo seria de 700 newtons.
Será que essa resultante ela poderia dar 50 newtons? Também não, porque o valor mínimo é 100. Então, qualquer valor entre 100 e 700 seria possível. Qualquer valor acima de 700 ou abaixo de 100, impossível. Ok? Então, lembre-se disso, que a resultante ela pode assumir um valor máximo e um valor mínimo. Tudo vai depender do ângulo entre os vetores. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez e não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!